um livro que criou as bases das discussões sobre a cultura na era das sociedades de massa. Vamos falar mais sobre essa obra? Então clique em curtir, se inscreva. Se você gosta do nosso conteúdo, considere a possibilidade de nos apoiar através do Pix. Eu vou deixar minha chave Pix na descrição e vem comigo! Hoje nós vamos falar sobre o livro A Obra de Arte na Era da Reprodutibilidade Técnica, que foi escrita pelo filósofo alemão Walter Benjamin e foi publicada no ano de 1936. Nessa obra, o Benjamin faz uma discussão sobre como a reprodução da arte, a reprodução da cultura, teria chegado a um patamar diferente de tudo aquilo que havia anteriormente, isso devido à criação da fotografia e do cinema. Para ele, a fotografia e o cinema trazem uma característica inerente a si de ser reproduzível, que não era algo que existia, que não era uma condição necessária à obra de arte anteriormente. Se a gente pensar como as obras de arte foram reproduzidas, a gente vai constatar que sempre houve alguma forma de reprodução. Uma peça de teatro, por exemplo, ela sempre é encenada. Uma trupe de atores pode levar uma peça de teatro para diversos locais. Vamos pensar, por exemplo, uma trupe na Idade Média que percorre pela Europa, um livro, uma poesia, um romance, antes da invenção da prensa, ela poderia ser reproduzida através da cópia. A figura do copista é muito forte na Idade Média porque eles reproduziam os livros. E com a invenção da prensa, então você começa a ter uma produção ainda mais massiva, uma reprodução de livros de forma mais massiva. Da mesma forma, as imagens. Um quadro poderia ser copiado por algum outro pintor, e com a invenção da xilogravura e da litografia, também as imagens passaram a ser reproduzidas. Então, desde a antiguidade até no século XIX, sempre houve essa característica de obras de arte serem reproduzidas. A diferença que o Benjamin coloca na fotografia e no cinema é que a reprodução é uma característica inerente a essas duas artes. Um livro não tem como uma obrigação ser algo extremamente copiado. Um quadro, como a Mona Lisa, por exemplo, não tem como uma característica que ela deve ser copiada, que ela deve ser reproduzida. Já o cinema e a fotografia, sim. A reprodução faz parte da arte. Ela é uma questão vital para que essas duas artes possam existir. O cinema, para existir, por exemplo, ele precisa ser filmado, ele precisa de um volume alto de dinheiro, ele precisa então ser exibido para diversos locais, para diversos países. Da mesma forma, a fotografia. Quando se tira uma fotografia, se pensa justamente na reprodução daquela foto. Então, são duas obras que são reproduzíveis por si próprias, elas têm que ser reproduzidas. Uma das características da reprodução da obra de arte que o Benjamin coloca é a perda da aura. A aura seria uma característica da arte que a colocaria num patamar mais elevado das produções humanas. Seria algo que teria um valor acima da média daquilo que a humanidade faz. Por exemplo, Hamlet do Shakespeare, ou então Dom Quixote do Cervantes, ou a Mona Lisa. Todas essas são obras que têm uma aura em si. Elas são uma característica de serem algo muito elevadas. E para você apreciar esse tipo de obra, você precisa de uma concentração, de uma profundidade, de uma reflexão. Então, a aura é uma característica que ela beira a lógica do misticismo, da teologia. É como uma espécie de relação religiosa do ser humano com a arte. A aura consiste em duas características, a autenticidade e a unicidade. A autenticidade é o fato de que ela foi feita por um determinado autor, ela é fruta de um determinado tempo, ela tem uma série de características em si que fazem dela algo de grandioso. Se a gente pegar o Dom Quixote do Cervantes, é uma obra que foi escrita no começo da Idade Moderna, que traz muitos elementos
da era medieval e fala justamente sobre a relação do ser humano com o mundo, da fantasia, da realidade, ou seja, que ela tem uma autenticidade de uma discussão que ela trava. Os Lusíadas de Camões retratam uma época de Portugal, uma época da navegação, uma época em que os elementos da mitologia grega começaram a retomar uma força na cultura europeia, ou seja, tudo isso são características da autenticidade. Já a unicidade é essa característica quase teológica que a obra de arte possui. Ela é algo que existe quase uma espécie de adoração a ela, é necessário se desdobrar para ela, é algo que é restrito a poucos, não é algo massificado. Então são essas duas características que são perdidas a partir do momento em que a obra é reproduzida. E o que surge disso? O que surge é a transição do local, da cultura, como algo teológico, como algo místico, como algo que está acima da sociedade, justamente para algo mais próximo à sociedade, algo que está mais dentro dessa sociedade e da sua característica mística, ela passa a ter uma característica política. O cinema e a fotografia são artes que estão muito próximas à realidade do ser humano, elas reproduzem o dia a dia real. Então, elas podem não ter essa aura que a arte deveria ter, mas elas reproduzem com a proximidade do ser humano com o seu mundo. Por isso que são estilos de obra de arte que são bastante massificados. A gente tem que pensar que na época em que o Benjamin escreveu esse livro, o cinema era uma grande novidade e movia muitas as massas. E é algo que acontece até nos tempos atuais. E como são artes que têm uma característica política em si, como possui toda uma questão de reprodução ideológica, de toda uma forma de lidar com como a pessoa enxerga o mundo, com como a percepção da pessoa é formada, ela acaba também sendo algo que vai fomentar o fascismo, que era um movimento político que era crescente naquela época. E o Walter Benjamin, por ser judeu, ele precisou fugir do nazismo, ele acabou se matando durante a sua fuga do nazismo, e é algo que ele coloca muito essa correlação entre as obras reprodutíveis, a fotografia e o cinema, e a ascensão do fascismo, porque o fascismo foi um modelo político que utilizou demais a propaganda, que utilizou demais da fotografia, que utilizou demais do cinema. Então, por trás disso tudo, existe ainda uma grande preocupação política por parte do Benjamin, de como a obra de arte massificada poderia justamente ser um trampolim para modelos políticos que poderia levar a sociedade, poderia levar a humanidade para lados extremamente horríveis. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.